Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eis-me aqui novamente tratando de um lance que eu já havia tratado aqui há pouco mais de um ano atrás. Enfim, há exatamente, sei lá, um ano e 2 meses, um ano e 3 meses atrás, alguma coisa desse sentido, eu criava um conteúdo aqui sobre um leitor de telas que estava surgindo aqui no nosso meio de forma bem underground, assim, de forma bem, digamos assim, digamos que extraoficial, né? Inclusive ele se mantém extraoficial, ele se mantém underground até os dias de hoje. Nessa época, o nome desse leitor de telas era Commentary, né? O pessoal vulgarmente que a gente chama de commentary, né? Enfim, esse commentary ele passou depois de um tempo por algumas transformações. Na época que eu fiz aquele vídeo, ele ainda estava meio que em mandarim, meio que em inglês, enfim, né? Vou linkar o vídeo aqui para vocês, caso queiram fazer um comparativo e tal, né? E eu estou usando agora o Jeshu, vamos colocar no nosso português, porque eu não manjo nada de mandarim, mas quando ela fala ali em mandarim é mais ou menos isso que ela fala, Jeshu. Esse leitor de telas chinês, que está no nosso meio já há um bom tempo, e mesmo ele estando, digamos, extraoficialmente nos smartphones aí, de vários deficientes visuais, ele aqui no Brasil ele é comercializado por uma galera que já está no mercado há um bom tempo aí, uma turma que tem um bom conceito no nosso meio, que é o pessoal da Ciata. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui é a versão internacional do Jeshu, porque a Ciata ela comercializa a versão global. Vamos tratar um pouquinho disso aí mais à frente. Vamos fazer. Então faz 2 dias que eu estou usando aqui o Jeshu e eu não havia mexido nele desde então. Claro, a gente faz um teste aqui, outro ali e tal, mas eu confesso a vocês que por estar numa posição muito cômoda com o Talkback, eu andei mexendo também com VoiceOver um tempo. Enfim, e agora resolvemos testar essa versão internacional do Jeshu. Vou mostrar umas coisinhas para vocês aí, então, vamos lá. DTS Supremo ano 8. Bom, passou algumas horas assim, desde a introdução para vocês foram segundos, para mim algumas horas. Eu tive que tocar a continuação do vídeo do dia seguinte. Aproveitei para deixar o seu like, enfim, todo esse procedimento aí é recomendado aqui pela plataforma. Gente, assim, essa versão que eu tô usando aqui, vocês estão ouvindo já aí a voz do Speak, né? Essa versão que eu estou usando é a versão então a internacional, que segundo os caras aí não vem com aquela voz em chinês e mandarim, né? E realmente, de fato, essa versão ela é mais leve, até em espaço em disco, né? O espaço de disco ocupado pelo Jeshu, em função desses cortes aí. Tela inicial, página 1 de página padrão. Feitos pelo cara aí, fizeram com que ele ficasse inclusive menor. Eu notei, veja, eu estou usando ele já que há 3 dias. Eu notei realmente uma certa leveza. Eu notei algumas melhorias em função da resposta dos gestos. Tela inicial, página 1 de página padrão. Como eu comentei com vocês, existe um vídeo que eu fiz há muitos meses atrás, há pouco mais de um ano atrás, quando esse leitor de telas ainda se chamava Commentary. De lá para cá, então, houveram todas essas mudanças e tem umas coisas assim que estão bem legais nele, assim. Os L's, por exemplo, são bem familiares, né, para nós, estão presentes em... Tela inicial, página 1 de página padrão. Nos são familiares por estarem presentes no Talkback, por exemplo. Vou fazer o L do Talkback, o normal mesmo. Menu principal.
E vejam vocês que eu chamo com esse L normal o menu principal do próprio Geshu. E a navegação é aquele movimento de pinça de cima para baixo, na vertical. Ele vai avançar. Menu principal. Menu de granularidade. 2. Navegação em listas. 3. Ler toda a tela. 4. Assistente de 5. Extensões. E o contrário é o inverso. Então a gente varre de baixo para cima, nós retrocedemos. 4. Assistente de voz. 3. Ler toda a 2. Navegação em listas. É diferente da navegação proposta pelo Talkback, que a gente já está habituado, que é varrendo, né, na horizontal. É um tipo de navegação que depois que a gente se habitua, é bem bacana de utilizar assim. Não que não seja bacana com o Talkback. É claro, aqui vai exigir 3. Ler toda a tela. não uma curva de aprendizado. A curva de aprendizado até não é tão alta, mas uma curva de adaptação talvez seja a reflexão mais apropriada, digamos assim. Eu achei aqui com o Geshu a navegação com uma mão só bem mais prática. 4. Assistente de voz. Mas com o devido treino, com a devida dedicação a essa navegação com uma mão só, com o Talkback também é possível. É importante a gente saber que assim, é interessante saber fazer o gesto, né? E o gesto ele não precisa ser longo e ocupar a tela inteira. Você fazendo o gesto ele pode ser bem pequenininho, saca? Percebe? Mas enfim, vamos dar uma voltinha. 5. Extensões. 6. Configurações do programa. 5. Extensões. Aqui em extensões eu até instalei uma bem curiosa. Extensões. Só pra gente testar mesmo, né? Nível de bater. Que a gente clica aqui e ele vai dizer o nível da bateria pra nós. Bem interessante. 59%. Inclusive tá em 59%. O L normal ele chama, então esse menu, só para terminar essa questão do gesto, o L invertido que estaria na direita, descendo de cima para baixo do lado direito e arrastando para a esquerda, faria esse comando de voz, né? A pesquisa para o comando de voz, enfim, não vou fazer aqui porque Início vai botão. anular. Tela inicial de ONU. Vai anular o meu microfone. Deixa eu mostrar mais dois tipos de L que são interessantes aqui. Eu vou subir com o meu dedo na lateral esquerda e deslizar o dedo para a direita. Menu ações. Focando itens de 1 a 9 no total. Dos caras. Eu não sei se vocês puderam perceber. Eu vou fazer de novo. Vou fazer o menu ação e não vou falar em cima. Menu ações. Ele não falou a dica porque eu desativei. Tem uma dica, eu deveria ter desativado para ver um ganho aqui no videozinho. Ele diz que se eu deslizar para a esquerda, eu vou fechar essa janela, ou seja, sem precisar fazer aquele comando, eu vou simplesmente fechar ela com gesto para a esquerda, e se eu fizer com gesto para a direita, eu cancelo, acho que é isso. Não, eu tenho mais opções, vamos ver. Configurações avançadas. Focando mais itens opções. de 1 a 7, 7 no total. Enfim, agora eu vou então. Esse foi o movimento com o dedo na horizontal para a direita. Agora eu vou fazer com o dedo na horizontal para a esquerda, da direita para a esquerda para fechar. Ele fechou. É bem prático assim, e assim, os gestos não precisam ser longos, repito. Basta que eles sejam feitos corretamente. Enfim, é tudo uma questão de treino, é tudo uma questão de se habituar realmente. Aquela curva de adaptação. Vamos lá nas configurações dele então. Menu principal. Menu de 2, navegação 3, ler toda 4, assistente de voz. 5, extensões. 6, configurações do programa. Vamos entrar aqui nas configurações do programa. Focando itens de 1 a 11, 15 no total. Quando a gente lembra assim do menu original, primeiro contato que eu tive com o Geshu, ele estava todo em mandarim. Depois eu acho que foi o pessoal da Blind Help, depois vocês me corrijam se eu estiver enganado, eles fizeram a tradução para o inglês. E aí depois começou a aparecer as traduções aqui, meio que em português, inglês e mandarim, tudo junto. Até que esses brasileiros aqui, o pessoal da Seata começou a comercializar. Esse é um tema que causa algumas discussões nos grupos internamente e tal, né? Mas enfim, vamos conhecer as opções então. Todos aqui conhecem, os usuários deficientes visuais de um modo geral, usuários de Android conhecem, 2,0. Mas a gente pode sempre estar encontrando aí desenvolvedores, enfim, até o próprio cara que muitas vezes ele é usuário de Apple e quer saber o que está se passando com o outro lado ali da força, né? Enfim, né? Configurações gerais. A gente tem as configurações gerais. 2 configurações do sintetizador.
ele enumera, né? 3 configurações de feedback. 4 configurações de ações. 5 configuração de apresentação de conteúdos. 6 configurações de notificações. 7 configurações avançadas. 8 extensões. 9 ferramentas e plugins. Aqui em ferramentas e plugins a gente pode instalar alguns mapas de áudio, né? Ele trabalha com a nomenclatura de... Deixa eu ver se é por aqui, não, mas não é por aqui. Deixa eu voltar. Para voltar, é aquele gesto da direita para esquerda. Dia show. Ele volta, assim, também um gesto fácil de fazer com uma mão só. 10 baixar recursos adicionais. Acho que é aqui, recursos adicionais. Baixar recursos adicionais. Exatamente. Baixar recursos adicionais. Baixado. 2 temas de som. Temas de som, ele trabalha com essa nomenclatura aqui. Inclusive tem vários temas criados aqui por canais de YouTube, canais todos eles administrados, editados e apresentados por deficientes visuais. Uma beleza, verdadeiramente uma beleza. Dia show. Convido você a entrar aqui depois, tem alguns temas de áudio aqui, de alguns canais que são bem conhecidos no nosso meio. Convido você que não tem deficiência visual a conhecer esses canais também. 11 identificação do backup na nuvem. Se você não é inscrito aqui no TTS Supremo, por favor, fique à vontade. 12 configurações de acessibilidade. 13 central do usuário. Aqui na central do usuário, apesar dessa versão aqui ser a versão internacional, e a diferença é essa, a internacional ela não vem com esses recursos em mandarim e algumas outras coisas. Dizem até que o Baidu, né, aquele sistema foi removido daqui, enfim, né, que é um sistema bem polêmico e 14 tal. ajuda e feedback. A gente conhece o histórico do Baidu aqui no Brasil. Foi uma febre aí um tempo atrás, inclusive nesses canais de tecnologia que não são da tecnologia, que só trata de smartphone, 2, 3 tipos de dispositivos ali e tal. Eu acho que lá de vez em quando fala de alguma coisa, né? Eu acho que 13 central do usuário. os canais de tecnologia estão assim, os super pops aí, eles acharam um mote, acharam um mercado e ficaram naquele lugar comum. E a gente ouve muito pouco sobre tecnologia e muito sobre produtos, né? 2. Colocando itens de 1 a 11, 15 no total. Também, configurações gerais. deixa eu entrar nas configurações gerais. Dia show. Assistente de configuração. Ele tem um assistente inicial aqui para te auxiliar no primeiro momento. Então, se você não fez essas configurações iniciais e quiser voltar e fazer por aqui, é interessante. 2. Velocidade da voz. 3. Volume da voz. 4. Ler dicas de uso. Caixa de verificação não marcado. É que eu deixei desmarcado, ó. 5. Ler a posição em listas. 6. Ler notificações. Caixa de verificação. 7. Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita para navegar. Caixa de verificação. 8. Usar gestos personalizados. Caixa de verificação não marcado. E a instalação global, o Jieshu global, é esse que aí vem com todas essas adições que nessa versão internacional aqui não constam, né? Aqui no Brasil é comercializada essa versão, a global, né? Mas o contato com o pessoal da Ciata aqui no Brasil... 7. Use 8. Usar gestos personalizados. Caixa de verificação não marcado. Ele está presente, pelo que eu entendi, tanto aqui nas versões globais quanto nas versões internacionais. E, enfim, isso aí abre um debate, porque o Jieshu, mesmo tendo mais de um ano aí já de existência entre nós, ele não é comercializado oficialmente. A desculpa é em função dos problemas que a China tem com o Google e vice-versa. O que a gente 7. sabe... Use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita para navegar. Caixa de verificação não marcado quando estiver usando o tema de gestos padrão. Altere o foco varrendo da esquerda para a direita e Jieshu. O que a gente sabe que não é motivo suficiente, porque tem vários produtos aí chineses que são comercializados na Play Store. E a capacidade que essa galera tem de criar vínculos em outros países, como o vínculo que foi criado aqui no Brasil, poderia também ser usada essa capacidade de criar vínculos para postar lá na Play Store, sei lá, via, por exemplo, a Play Store brasileira. 2 configurações do sintetizador. Não haveria problema nenhum em encaixar o modo de pagamento ali, enfim, acho que a intenção é ficar, pelo menos por mais um tempo aí, nessa, digamos, condição mais underground, né? Acho que está sendo rentável para os caras. Veja, eles estão presentes em vários países, pelo menos aqui no Brasil. 3 configurações de feedback. E nos Estados Unidos,
Os caras estão com uma presença massiva, assim. Na Europa também está sendo bem usado. Os nossos amigos de Portugal, que depois me corrijam, caso não seja essa a realidade, mas ele está tendo um poder de penetração no mundo bem grande. O que nos leva realmente a imaginar porque isso ainda não se oficializou, o que daria segurança para muita gente. Eu conheço alguns amigos 4 configurações de ações. que não compram um G-Shu, que está custando $17. Aí ontem eu até questionei isso no grupo de amigos deficientes visuais, e eles me passaram que o valor está mais ou menos esse, o que dá aí mais ou menos os R$85. Veja, não é barato. E ainda assim você vai fazer um pagamento. Claro, aqui a gente sabe do nome que os caras da Seata tem. A questão não é com a credibilidade da Seata, e sim com esse pé atrás que a galera tem. Afinal de contas, por que não ser oficial, né? Já que tá rolando grana e tal. Dentre tantas outras questões que envolvem a venda de produtos para pessoas com deficiência, que a gente sabe que tem, né? Todos os produtos para todo mundo sempre tem lá os valores às claras, mas quando é pra gente... 6 configurações de notificações. Às vezes até o valor do produto é difícil a gente encontrar. Às vezes tem que mandar e-mail pros caras dizerem coisas do tipo, olha, pra ti vai custar tanto, assim, saca? Mas enfim, esse foi o G-Shu. Foi também um papo sobre o G-Shu. E enfim, são essas as polêmicas envolvendo o programa. Eu também tive dificuldade... 7 configurações avançadas. Tela inicial de ONU. Sim, eu tive uma dificuldade aqui aqui, quando eu, por exemplo, eu pauso o G-Shu... 7 pausar resposta por voz. Feedback de voz pausado. Quando eu bloqueio a tela e eu desbloqueio, ele volta a falar. Eu não queria que ele tivesse esse comportamento. Eu queria que ele apenas fosse ativado quando eu novamente chamasse ele lá nas notificações, né? Ou enfim, apenas somente via atalho aqui, que a Samsung possibilita aqui no Android 10. Eu não achei essa configuração, talvez ela exista, mas eu ainda não encontrei. Procurei bastante, né? Confesso a vocês. Aqui também tem um menu de granularidade que está causando uma polêmica, está levando muita gente também a não querer usar ele ainda, né? A efetivar, a migrar para ele ainda, né? Enfim, são questões que a gente espera que com o tempo aí se resolvam, né? Essa foi a minha contribuição com o G-Shu, mais de um ano depois, então, conteúdo aí sobre esse leitor de telas. Tem um outro comentário que eu gostaria de não esquecer de fazer com vocês, que está relacionado às pesquisas feitas com relação a leitores de tela, programas que são testados, né? Como o G-Shu ele não é oficial, esse foi um colega também que eu não vou lembrar, não vou lembrar qual foi o colega que referiu isso. Acho que foi o Diego, aí do Rio de Janeiro, fala aqui do Rio Grande do Sul, né? Acho que ele referiu isso, que quando você vai ter essas pesquisas, esses testes de acessibilidade na Play Store, esses testes vão ser, os aplicativos, as soluções serão submetidas enfim, as ferramentas que estão disponíveis oficialmente, né? Isso seria também uma questão que eu creio que deveria ser levado em consideração por parte do desenvolvedor do G-Shu, mas enfim, são questões que a gente vai acompanhando aí. Enfim, espero que tenham gostado. Foi mais um papo do que qualquer outra coisa. G-Shu vai estar disponível, eu vou colocar o link. Essas conclusões que eu estou passando para vocês são com base no G-Shu que foi disponibilizado no dia 7 de abril de 2020. É esse link que eu vou postar aqui na descrição para vocês testarem, e dependendo do momento que vocês acompanharem esse vídeo, talvez já hajam outras versões mais recentes, talvez a realidade tenha mudado. Enfim, eu estou postando esse vídeo na semana do dia 7 de abril, então até o dia 10 ele será postado, até o dia 10 não, porque o dia 10 é hoje, 10 de abril, sexta-feira santa. Provavelmente eu posto ele hoje ainda, ou no sábado, para que você se situe no tempo aí, né? Tá bom, gente? Um abração, obrigado pela paciência novamente aí. Até a próxima. Tchau, tchau.